Olhem só a pergunta dessa querida seguidora. Doutor, e se o clipe da vesícula soltar? O que acontece dentro da barriga? Então, qual é o sintoma que o paciente vai ter? Esse clipe, pessoal, é o que a gente coloca na boquinha da saída da vesícula, quando a gente está operando. Bom, ficou curioso? Fica aí que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Como eu adoro enrolação, vamos logo iniciar. Pessoal, quando a gente fala de soltar o clipe, eu vou dar uma explicação um pouco mais ampla. Por quê? Porque isso pode acontecer tanto na cirurgia por vídeo, onde se utiliza o clipe, assim como pode ocorrer numa cirurgia aberta, onde se amarra aquela boquinha do ducto cístico. Olhe essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Aí é a anatomia de uma vesícula biliar, e a gente vai entrar no mérito só da anatomia da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela tem esse corpo e ela se comunica com a via do fígado através desse ductozinho aí, que a gente chama de ducto cístico. O que acontece? Quando a gente vai operar, a vesícula ela tá realmente grudada no fígado. Quando a gente fala grudada, não é com cola, tá, pessoal? É tipo como se um esparadrapo tivesse grudando ela na parede. E aí a gente precisa soltar esse esparadrapo e tirar essa vesícula. Só que quando a gente tira a vesícula, ela fica grudada na via do fígado através desse ducto cístico. É como se fosse um rabinho grudado lá, tá fixo, ou seja, tem a comunicação. A gente não pode só cortar e deixar esse tubinho aberto. Por quê? Porque esse tubinho é por onde passa a bile. Se você corta e deixa a boca dele aberta, o que vai acontecer com essa bile? Ela vai começar a escorrer para dentro da barriga. E a nossa barriga, onde fica acomodada as alças intestinais, ela tem que estar limpa, ela tem que ser um ambiente estéril, não pode ser um ambiente contaminado. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia, um dos passos da cirurgia é a gente clipar esse ductozinho quando a cirurgia é realizada por vídeo ou amarrar esse ductozinho quando a cirurgia é realizada aberta, ou seja, que a gente não utiliza clipe. Quando a gente vai colocar esse clipe, pessoal, em cirurgia, a gente sempre está agindo com segurança. Então, esse clipe, ele tem uma boa pressão. Ele é feito de titânio, ele tem uma boa pressão. Só que a gente não coloca um só clipe, a gente coloca dois clipes. Um que veda e um clipe de segurança. Então, não é soltar um clipe, teriam que soltar dois clipes. Quando a gente faz a cirurgia aberta, a ligadura, a amarração desse ducto também é feito de forma dupla. São duas amarrações, sempre priorizando a segurança. Se uma amarração soltar, a outra segura. Então, sempre é por segurança. Mas mesmo assim, esse tipo de complicação pode ocorrer. E esse tipo de complicação pode ocorrer principalmente pelo material. Ou seja, por um clipador que estava com problema e não teve a pressão necessária, ou por algum problema anatômico que aconteceu, ou um ducto cístico que naquele momento essa via estava muito inchada, muito inflamada, que foi colocado aquele clipe e que depois ele desinchou e ele acabou soltando. Então existem vários motivos para esse clipe soltar, ou para aquele nó desamarrar. Existem, mas isso é raro, desde que seja feito por um profissional responsável, porque às vezes a pessoa fala, eu já vi acontecer um monte de vezes. Bom, então, onde tu tá vendo isso acontecer, vocês têm que ter muito cuidado, porque o cirurgião responsável, o cirurgião que tem comprometimento, isso pode até acontecer, porque ninguém está livre, mas é muito mais difícil de ocorrer, tá bom? Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. Então, quando a gente tem essa situação, a gente vai fechar essa boquinha. Eu preciso fechar ela. E aí, pessoal, com o tempo, às vezes as pessoas ficam achando que a vida toda delas esse clipe pode sair, ela pode acontecer alguma coisa. Do ponto de vista virtual, isso pode até acontecer. Mas você tem que entender que quando a gente coloca esse clipe, quando a gente faz a amarração, essa parede desse tubinho, ela vai grudar, ela vai cicatrizar. Não é só o clipe. Depois de um tempo, o clipe nem gera mais segurança nenhuma. O que vai gerar segurança é a própria cicatrização da parede do ducto que grudou. Grudou, fundiu e não abre mais. Vocês entenderam? E aí o paciente passa a viver tranquilamente. Por isso que é
praticamente impossível isso acontecer depois de muito tempo depois da cirurgia, por causa do processo de cicatrização. Mas digamos que por um acaso esse ducto ficou aberto, ou digamos que por um acaso tenha soltado o clipe ou o nó tenha desamarrado. Digamos. O que vai acontecer? Aquela boquinha que abriu, ela vai ficar aberta. Se ela vai ficar aberta, a bile que estava descendo na via do fígado para ir para o intestino vai começar a gotejar e cair dentro da nossa barriga. Vai começar a ficar caindo aquele líquido. E esse líquido é a bile. É o que o pessoal chama de fel quando vai tratar algum animal. Ah, é amargo feito fel. É a bile. Bile é o fel. Essa bile, ela tem um potencial muito grande de irritar o intestino. Por quê? Porque ela começa a gerar irritação do intestino, de todas as alças intestinais, da parede da barriga, e esse processo irritativo começa a gerar um processo inflamatório que no final vai gerar um processo infeccioso. Vai literalmente criar pus dentro da barriga do paciente, uma infecção que não pode permanecer. Por quê? Porque senão esse paciente vai evoluir com uma infecção grave, vai evoluir com sepse e vai evoluir para óbito. Não existe esse tipo de complicação sem um tratamento cirúrgico. O paciente não sobrevive, não existe essa possibilidade. Então, quando esse paciente tem esse clipe que ele se solta, que começa a escorrer essa bile dentro da barriga, é aquele paciente que não vai ter melhora. É aquele paciente que no outro dia a gente chega para avaliar, mas ele não está bem, ele ainda está com uma dorzinha na barriga, ele não evoluiu daquela forma que a gente queria, ou teve vômito, ou está muito queixoso, não está conseguindo andar, está no leito, e aí o médico olha e diz, ela não está tão bem, eu vou segurar mais um pouquinho. E aí posterga a alta, o paciente não melhora, aquela dor na barriga que era uma começa a piorar durante o dia, e aí o médico vê que não está normal. Por quê? Porque se o primeiro dia é o dia pior, os outros dias a dor tem que melhorar, não pode piorar. Aí o médico vai e faz um exame de imagem, seja um ultrassom, seja uma tomografia, e esse exame vai mostrar que tem líquido livre dentro da barriga, porque líquido na barriga tem, mas ele tem que estar dentro dos órgãos competentes. E aí esse líquido está lá, dentro da barriga, em torno das tripas, em torno da parede da barriga, e aí a gente sabe que tem alguma coisa lá dentro errada. Eu não consigo saber se é bile, eu sei que é líquido, então tem dois tipos de líquido que pode ser. Ou é sangue ou é bile, é um dos dois. Os dois precisam de reabordagem cirúrgica. Então, foi dado o diagnóstico e o tratamento a gente já sabe que é a reabordagem cirúrgica. Isso pode acontecer com o paciente internado. Antes de sair do hospital, ele não tem melhora, aquilo é detectado e ele volta para o centro cirúrgico para poder fazer a reabordagem cirúrgica. Agora, também tem situações em que isso vai acontecer depois, quando o paciente está em casa, que ele começa a ter esses sintomas 3, 4 dias depois, ele ainda segura um pouquinho ali em casa, às vezes aquela dor vai piorando, até que ele procura o médico. Quando ele tem acesso ao médico, ele faz a ligação para o médico orienta, ou quando é um paciente que está no SUS, ele vai sentindo aquela dor, aquilo vai piorando até o ponto que ele vai num pronto-socorro. E aí no pronto-socorro vão fazer os exames, vão detectar que não está normal, a evolução não está normal, faz o exame de imagem, detecta o problema e consequentemente indica para o tratamento, que é o tratamento cirúrgico. Lembrando que isso é uma complicação da cirurgia, mas é uma complicação relativamente rara, tá bom, pessoal? Não é para vocês ficarem assustados achando que isso vai acontecer com todo mundo. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!